Agora no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, eu quero te convidar a participar de uma exposição da obra e da pressuposição de Jean Baptista Vico dentro do Verum Factum, que é uma simples formulação gnosiológica, certo? Então, vem comigo, participa, mas antes, se inscreve no canal se não é inscrito, dá o seu like e compartilhe o conteúdo. A composição epistêmica, que é considerada a partir da proposta de Jean Baptista Vico sobre o Verum Factum, ou seja, a simples formulação gnosiológica, vai destacar, segundo Vico, uma articulação de uma visão metafísica e até de uma composição epistemológica que possibilita uma distinção entre o cristianismo e também o próprio contexto que é denominado de generato factum, para conceber somente em Deus o verdadeiro e completo. Então, Jean Baptista Vico irá declarar a absolutez do verdadeiro Deus que nos revelou e que não procura o gênero e o modo pelo qual é verdadeiro, dado que é absolutamente impossível compreendê-lo em toda a sua extensão e dimensão. Então, Jean Baptista Vico irá dizer que é preciso começar a pensar uma relação entre a verdade e o fazer humano, que irá constituir de um princípio de verum ipsum factum, que irá tratar de um efeito de princípios basilares de um pensamento, em que Jean Baptista Vico irá empregar na sua abordagem da ciência nova. E depois de uma categoria, de um pensamento e de uma linguagem de conhecimento, cultura, sociedade e linguagem, é que Vico irá pensar numa proposta mais voltada a um estudo científico a partir de uma análise do pensamento da própria esfera social europeia em qual ele está inserido no contexto da nação italiana. Nós temos também que pensar e considerar que Jean Baptista Vico ele desenvolve um conhecimento e uma proposta de uma hermenêutica, de um pensar interpretativo da construção intelectual a partir da assertiva da evidência científica na abstração da mente humana e da construção desse intelecto científico a partir dos elementos propostos pela ciência para a construção desse intelecto. Jean Baptista Vico, recordando-se inclusive de uma visão napolitana, ele irá pensar e propor questões relacionadas até ao pensamento estético de Leonardo da Vinci, de Galileu Galilei com relação à aparelhagem de uma análise laboratorial, como o caso do microscópio, tá? Também nós temos que ver que o Jean Baptista Vico
irá também avaliar e analisar questões relacionadas principalmente com a ideia que ecoa desde o período do Renascimento sobre a questão principal da descoberta da realidade histórica e do desenvolvimento religioso a partir do pensamento dessa realidade histórica. Então, o vero ipsum facto proposto no pensamento e estudado também no pensamento de Jean Baptiste Vico, em contrapartida, irá versar sobre um conhecimento das circunstâncias interiores que irão gerar um significado simbólico do mundo e da cultura. E será também até uma oportunidade de uma inauguração que Vico irá promover de uma produção histórico-cultural que irá vincular a compreensão do mundo da história e da sua criação pelo homem, até que vai trazer consigo a possibilidade de um conhecimento de mundo moral, político, histórico e unificador. Então, essa filologia e a nova arte crítica de Jean Baptiste Vico será uma hermenêutica para a pesquisa dos princípios da vida social, até no intento de compreender de onde procedemos com a humanidade. Vico, então, irá buscar uma chave para a solução das questões sobre a razão do ser tal como são o homem e, por conseguinte, até para saber convenientemente como é construído esse pensamento e essa articulação do ser. Também, um outro quesito importante é que o conhecimento do passado, o conhecimento histórico, ele irá possibilitar uma compreensão investigativa em que Vico vai estudar a sabedoria, a audácia e a imaginação humana. E Jean Baptiste Vico também irá desenvolver um projeto que irá residir na investigação de como nasce e como se desenvolve a civilidade humana no curso da história. Então, no quesito de pensar a ciência natural e a ciência denominada de nova ciência, é que Jean Baptiste Vico ele começa a discutir a relação humano e processo científico. E a partir dessa discussão é que então surge a criticidade até de uma hermenêutica viciniana que irá propor uma investigação do mundo social e um método até hermenêutico pelo qual o homem do século XVIII irá propor uma compreensão do pensamento, desenvolvendo métodos relacionados à filologia e à pressuposição de uma compreensão mútua de um mundo humano que possibilita o alcance disciplinar relacionado com a construção do habitat do homem em relação aos seus costumes e às suas tradições. Então, Jean Baptiste Vico está muito preocupado principalmente com a questão da semântica, com a questão também do universo social, com a questão também da filologia e do análise ambiental do ser em sua proposta hermenêutica social. E esse conciliar crítico, filosófico
e de uma investigação filológica vai encontrar um fundamento de uma história e até de um diagnóstico de senso comum que irá propor uma utilização do gênero humano em que Vico está corrigindo o que ele aponta como o erro dos filósofos e dos filólogos sob a observância da mente humana e também até dos estágios do desenvolvimento da razão. Agora, é preciso considerar que